A última colocação da irmã Silva envolve um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Ela disse que Deus possa nos abençoar a cada dia e, não sei se é a mesma palavra, mas em suma a mensagem dela era que Deus possa nos transformar a cada dia em pessoas melhores. Nós sabemos que Deus é todo poder, então Ele pode, mas para que isso aconteça nós temos que querer, porque com todo o poder que Deus é, Ele é o poder, mas Ele nos cria, Ele cria todo o cosmos livre e independente, partículas livres e independentes, arbitrando sobre a sua própria história. Isso significa que cada evento na nossa vida nós temos que querer. Senão pode dar até a entender que ela diz que Deus não pode tanto, Ele pode tudo, mas permite, com todo esse poder, permite que cada um de nós seja livre para escolher e para permitir que os eventos aconteçam na nossa vida pessoal. Mas voltando aqui para o nosso assunto, que é a questão da eslética, antes de ler ali a chave que o professor Mauri nos trouxe, eu gostaria de colocar aqui o nome de um artigo que o irmão Rui Simão Paz colocou já há mais tempo, está no Google, e que é o título do artigo dele é exatamente como nós concebemos a eslética, que é o papel do acontecimento na história. A esse evento se dá o nome de eslética do tempo, que é o que nós vamos voltar bem o nosso olhar hoje nesse encontro. O senhor está ouvindo bem? Está dando para escutar. Eu vou procurar falar, me direcionando para o senhor, que eu percebi o senhor dizer que está com uma questãozinha de audição, né? Obrigado. Mas quando a gente fala meio virado para a pessoa, até com uma leitura lateral, ela alcança melhor. Daí eu vou procurar voltar sempre para vocês que têm, que trazem essa questão. E pode ter certeza, vai dar certo. Tá bom? Até se quiserem agrupar um mais perto do outro, né? Mas vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro dizer que nós continuamos na contextualização da palestra que o professor Mauri fez em janeiro aqui para nós. E por que gastar tanto tempo com a contextualização dessa palestra? Porque percebemos primeiro que foi uma palestra bastante acadêmica, onde ele foi nos trazendo conceitos, os mais variados, numa sequência onde ele não tinha tempo de ir fazendo o esforço desses conceitos para nós. Quando esses espíritos, graças a Deus, vêm aos espaços onde nós estamos tendo o privilégio de estar e vão nos trazendo esses conceitos que os espíritos desencarnados já estão trabalhando há muito tempo. Eu, pelo menos, faço as aulas do irmão Antônio Grimo há 28 anos e me lembro que nas primeiras aulas ele já estava trabalhando com muito afinco a questão da eslética e da eslética do tempo. E por que a preocupação deles? Porque no processo que nós fomos desenvolvendo, que é o processo dialógico, que é a dialética ela é maravilhosa, mas nós, enquanto humanidade, fomos encaminhando a dialética
para uma condição onde há um que quer vencer o outro a qualquer custo. Então ela ficou uma relação binomial. E essa relação binomial está nos destruindo. E nos destrói sobretudo porque se eu chegar com um conteúdo para trabalhar com essa senhora, na relação que a dialética foi assumindo, ela não é isso a priori, porque dialética é diálogo. E diálogo é entendimento, diálogo é respeitar o outro e é tudo isso, só que como a humanidade foi trabalhando, ela deixou de ser esse diálogo aberto, respeitoso, que sobretudo reconhece os valores e os talentos do outro. E passou a ser um processo onde, se eu vou dialogar com ela, eu quero que a minha opinião seja válida. Eu não busco ouvi-la melhor para entender quais os pontos daqueles conteúdos que eu estou trazendo, que ela traz uma iluminação muito grande e que pode me iluminar para eu, naqueles que eu já até alcancei um pouco de iluminação, eu possa não só enriquecê-los, como iluminar pilares em mim que ainda estão na escuridão do desconhecimento. A eslética já caminha pela via de valorizar o outro. Eu vou ler uns apontamentos que fizemos no sentido conceitual da eslética para começarmos a trabalhar a chave aí. Eslética ou método eslético significa envolvimento, compromisso construtivo, processo de raciocínio utilizado para a obtenção de conhecimento que considera o envolvimento construtivo das partes na elaboração de respostas, de soluções, de novos entendimentos, de sínteses de produtos. E aí é que entra a nossa questão espírita, que é de produtos mediúnicos. Uma vez que, para nós espíritas, todos sendo médiuns, todos estão produzindo produtos mediúnicos no seu cotidiano ali, e estão disponibilizando esses produtos mediúnicos para todos. O método eslético e o conceito da eslética é reconhecermos que todos produzem algo extremamente bom que nós temos que garimpar. Nós não temos que garimpar apenas o outro para encontrar o que ele está trazendo. Nós temos que garimpar a nós mesmos para alcançarmos o que ele está trazendo. É um processo onde nós garimpamos a nós, garimpamos o outro, garimpamos o meio e garimpamos a mentalidade. O trabalhar na via do processo eslético, nós temos que garimpar a mentalidade, inclusive para nós conseguirmos abstrair-nos dela. Porque essa moça pode estar me trazendo um conceito maravilhoso. Eu estou tomando ela como exemplo, que ela é amiga, a gente não pode pegar para as coisas ruins, vai vir ruim. Ela pode estar me trazendo algo que seja maravilhoso, mas que por eu não, culturalmente, não apresentar um nível de empatia por ela, eu já rechaço o que ela me traz. Eu bloqueio o meu enxergar a qualidade alta do produto mediúnico que ela está me oferecendo. Ela está, por exemplo, me aconselhando, ela está chegando e dizendo para mim assim: Nájila, com todo amor, eu quero te dizer que esse caminho que você está indo não é o melhor. Mas eu, dialogicamente, posso tê-la conceituado como uma pessoa que não tem acertado na vida, que não fez sucesso, que a administração de família dela tem muitos problemas e percalços, que o relacionamento com o filho, com a nora, com os netos, com não sei mais quem, com a profissão, é um relacionamento conturbado. E pela mentalidade vigente,
eu tê-la classificado como alguém que não tem algo bom para me trazer. E inclusive já ouvir o que ela me diz e dizer assim, ai, quem é ela para me orientar? Não está conseguindo organizar a vida dela. Isso é do dialógico. O dialógico nos leva a essas posturas. E assim nós saímos perdedores. Perdedores porque nos vêm as pérolas, mas nós não conseguimos reconhecer como pérolas. Hã? Acaba desprezando. Né? Acaba desprezando. E aí vamos continuando aqui. O processo eslético é um processo que se caracteriza por indagações abertas de todos os lados, por considerar que todos têm condições de contribuir e de fazer exposição sobre tudo, e por respeitar o saber de todas as pessoas. Busca é uma busca aberta, é um aproveitamento integral do conhecimento geral. Ensina o homem a tirar de um problema, de uma situação, aquilo que lhe é válido, aquilo que lhe pode ser útil neste momento evolucionário pelo qual está passando. Desta forma, é preciso examinar todos os lados das situações. E então, um exercício mental de mapeamento de problemas, de questões, de soluções, de ofertas, é um mapeamento de encontros. É um método para a leitura do mundo, leitura da realidade alcançada pelo homem. É um método de pensamento crítico que ensina o homem a buscar a verdade em toda a extensão do seu alcance possível. Permite avaliar todos os lados de um contraditório. Permite avaliar todos os lados de um problema para então se fazer juízo crítico sem constranger. Não há o contraditório, há várias posições, aproveitando-se os pontos de vista. Assim, eslética, método eslético, é uma forma adaptada que a cada instante vamos buscando mais ângulos, mais vieses e mais luzes. Evidencia um novo método de conhecimento para substituir gradativamente a dialética. Abrange, portanto, o construtivismo e a transdisciplinaridade como passos para se alcançar o melhor quantum possível de verdade disponível no espaço-tempo. Não realiza disputas, não realiza contraditórios, busca simplesmente achar o que sabe, o que entende e o que o outro sabe, o que o outro entende. No domínio jurídico, a dialética é o método utilizado quando a situação a ser solucionada é de conflito, de contraditório, em que há necessidade de uma decisão. Isso significa que haverá, de certo modo, um vencedor, ainda que o vencedor seja moralmente um perdedor. Na eslética, ou através do método eslético, utiliza-se a situação a ser solucionada e vai-se buscando para aprender o que deve ir se buscando. E assim, mesmo que inicialmente seja um conflito, vai-se buscar a solução via conciliação, via composição, via entendimento. Não há uma decisão única. As partes chegam a um consenso negociado que melhor lhes atenda o interesse em jogo, quando se trata de direitos disponíveis para todos. Assim, a eslética está sendo cada vez mais prestigiada, não só por filósofos, por religiosos, por estudiosos, por seres comuns que buscam um viver de mais confraternização, de paz e, sobretudo, de respeito ao patrimônio de conhecimento de todos. Como esta é exatamente a via
pela qual os espíritos orientadores querem muito que nós comecemos a caminhar é que eles têm dedicado a trabalhar a questão eslética e nos orientar a trabalhar onde estivermos. Quando o professor Maurício esteve aqui em janeiro e fez a palestra para nós, uma das chaves ele disse: nas nossas questões, isso a gente tirou uma chave de dentro de um conteúdo maior. Então ele vinha dizendo da nossa questão na lida com nossos diálogos, com nossos trabalhos, com nossas atuações, e vinha dizendo da necessidade de ser uma atuação pacífica, de construirmos um mundo de paz, porque o que está construído aí, nós estamos vendo que é de muito sofrimento e que está dentro de cada um de nós, não só o dever, mas a capacidade de ir desviando o olhar da dialética para a eslética. E aí ele começa a chave dizendo de nós entendermos a contemporação, a tradução através da mente concípio, do conjuntivo, para guardar e trabalhar esleticamente as mensagens. Primeiro vamos lá, o que é contemporação? O que nós vemos como contemporação? Não é ligado a contemporâneo. É contemporâneo, sim, porque envolve um instante, né? Eu chego para você e despejo um conjunto de colocações que te geram um extremo desconforto e às vezes angústia, raiva, e você vai, pelo método eslético, você vai buscar quais foram as contingências que nos levaram a estar vivendo aquele instante e vai contemporizar. Você vai relativizar a situação. A eslética trabalha com relativização. É tempo e espaço, né, Olga? É tempo e espaço. Temporalidade naquele momento, naquela circunstância, naquele momento, com a inteligência que eu sou, com as qualidades morais que eu trago, quais foram as contingências que levaram a, naquele espaço, acontecer aquele evento. E daí quando você faz essa revisão, você começa a ponderar e ao invés de sair do encontro dizendo que nunca mais quer ver Nájila na sua vida, dizendo que Nájila acabou, que Nájila morreu, que não quer nem ouvir falar dela, se é do método dialético, que se você tivesse um cabo de vassoura na hora, você teria até acertado, se é do dialético. No eslético, você sai dizendo o que é que eu devo fazer para eu nunca fazer isso que essa mulher fez. O que é que eu devo fazer? Para não fazer e não passar por isso de novo. Quais são as faces que eu devo desenvolver? É Cristo, né? Uhum. Quais são as faces que eu devo desenvolver para oferecer a outras faces a situações assemelhadas a essa? Isso é a contemporização ou contemporação. E que nós todos, religiosos ou não, apenas como cidadãos que cada vez mais vivem coladinhos uns aos outros, porque cada vez mais a população cresce, e essa população crescente nos fez estarmos já quase que amontoadinhos, e amontoadinhos nós temos inúmeros encontros ao dia com nossos irmãos, que a gente pensa que a humanidade era mais pacífica, na verdade ela era pessoas que viviam mais distantes. Mais distantes, os impactos eram menores, as possibilidades de tropeçar um no outro não eram as mesmas de um supermercado atulhado de pessoas, que você entra numa fila e carrinho te impacta, e a moça do caixa que é devagar te impacta, e o troco que não tem ali para te dar te impacta, e esses inúmeros impactos que você vai... E eu estou falando de coisas muito leves. Imagina as coisas mais cruciais que vivemos.
quando nós éramos uma sociedade com menos cidadãos por metro quadrado, muito menos por quilômetro, inclusive, nós poderíamos até, naquele momento, fazer um pouco mais o uso do dialógico. Hoje nós temos que caminhar para o eslético, para conseguir fazer a contemporação e nessa mente que concebe, essa mente concípio que ele trabalha aqui somos todos uma capacidade mental, porque somos espíritos. O espírito é inteligência. Como inteligência, ele é alguém que concebe, ele é alguém que ao conceber, ele já dá forma àquilo e começa a perceber, e percebendo, ele já começa a se dar ciência daquilo, que é consciência nele, porque como Deus é imanente em toda a sua obra, imanente em toda a sua obra, ele é imanente em nós, e ele sendo consciência plena, consciência pura, nós trazemos essa consciência plena em nós. Nós vamos, na medida da evolução que vamos fazendo enquanto espíritos, nós vamos abrindo essa consciência e enxergando mais. Através dessa capacidade maravilhosa que é do pensar. E o pensar é através da mente, certo? E de uma mente que concebe. Ela não é uma mente que apenas recebe coisas prontas. Mesmo os senhores que estão aí, quem sabe, assentados, silenciosa e pacientemente me ouvindo, mesmo que eu traga algo que os senhores pensem assim, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Na hora que os senhores saírem daqui, que forem caminhando, e com esse registro do que ouviu, se combinando com os registros que os senhores trazem, se ajeitando com o acervo que os senhores trazem, os senhores dirão, um lado que ela não falou, mas que eu acho que é isso. Os senhores verão que trazem, e que inclusive trazem vieses que eu não alcancei. E a isso nós espíritas chamamos de paralaxe mediúnica. Essa mente concípio que cada um de nós é, e que o tempo todo está fundando pensamentos, fundando, portanto, ideias, e essas ideias no movimento, nos levando à possibilidade de nossas ações, nós todos trazemos fruto de uma caminhada única que cada um fez, inúmeros vieses de conhecimento que estão aí. E essa mente concípio, na medida que nós vamos juntos trabalhando elementos de preferências saudáveis, conteúdos saudáveis, nesse conjunto, na medida que vamos conseguindo fazer o conjuntivo, e o conjuntivo é o conjunto de movimentos que são proativos na linha que eu escolhi. E aí está o nosso grande cuidado, e é Cristo nos dizendo para orar e vigiar. Nós temos que nos vigiar para mantermos nessa mente, no movimento dessa mente concípio, elementos que efetivamente sejam saudáveis à vida. Porque conjuntivo o cosmos é. Se eu resolver pensar a melhor coisa para a humanidade, eu vou conseguir encontrar respaldo em todos os senhores, uns mais, noutros menos. Vamos formar um grande conjunto e veremos aquilo se materializar um dia. Pode não ser através da minha via,
porque eu posso ter sido um capacitor que veio para precipitar aquele conteúdo e colocá-lo trabalhando, cada um trabalhando, e aquilo se materializa através da neta daquela moça, que é inclusive mais nova, a moça já é mais nova que eu, e será materializado já numa segunda ou terceira geração, mas através da mente concípio, de um processo conjuntivo, nós fomos trabalhando, alguns sem se dar conta. Não quer dizer que todos que estão com esse elemento semeado em movimento de trabalho ali esteja se dando conta. Mas ele, por exemplo, não está se dando conta porque, como nós todos vivemos essa coisa maravilhosa que se chama paralaxe mediúnico, eu posso estar focada, por exemplo, em mais escolas de qualidade para as mães deixarem seus filhos e poderem saber que estão trabalhando e que eles não estão nas mãos de jogos horrorosos, telefones, internets que não são para eles naquele momento da vida, programas que não são para eles e que eles sozinhos ali, com uma secretária analfabeta ou semi-analfabeta, vão ficar completamente sem controle, e eu fico sonhando com escola para essa galera toda. Essa senhora, ela não vai estar com foco exatamente no meu modelito, porque ela não é minha cópia. Ela já vai ter um outro pensar, mas que formamos um conjunto. Ela vai querer, por exemplo, que as profissões estejam melhor colocadas e que os profissionais, ao fazerem os atendimentos, consigam mostrar um produto de qualidade. O olhar dela já é um outro, mas é conjuntivo com o meu. Complemento, né? Aquele senhor pode ser alguém que nesse momento precisaria de uma secretária de boa qualidade para ele poder sentar, fazer os trabalhos dele e as coisas fluírem, e o casal estar trabalhando numa mesa, o outro na outra, e as coisas fluírem sem eles gastarem tanto tempo em consertar, corrigir e salvar problemas, e salvar desperdício. E ele está ali trabalhando e sonhando que isso exista no mundo. Ele está conjuntivo comigo, que estou pensando em escola já para a primeira etapa, para formar cidadãos melhores. Quando a gente fala em conjuntivo, nós, do ponto de vista da eslética, nós não estaremos esperando que cada um, que todos façam o mesmo olhar. Todos não farão o mesmo olhar. Farão olhares que juntos comporão o processo que estamos buscando. O nosso trunfo é sermos pessoas que se objetivem no bem, se esforcem pelo bem, para o bem, porque se resolvermos nos objetivar no mal, pelo mal e para o mal, nós também temos respaldo. E nós não temos respaldo por nada diferente de uma coisa que se chama pluralidade. Por isso explica ainda política. Nós vivemos, graças a Deus, a maravilhosa condição de uma pluralidade que permite uma diversidade. Ninguém fica desamparado naquilo que ele quer. Você quer fazer o bem? Tem quem te ampare. Você quer fazer um bem menos bem, é um bem em viés, meio maquiado? Ah, vai ter gente que te ajuda a fazer bem maquiado. Você quer fazer o mal? Vai ter gente que te ajude a fazer o mal. Gente encarnada e desencarnada. Mas uma coisa o espírita de hoje tem que colocar dentro de si. Nós somos livres para deliberar sobre nossa vida. Nós não estamos dizendo aí que existe obsessor, que espírito vem e me faz fazer o que eu não quero. Quero até aproveitar esse momento para deixar claro. Nós estamos dizendo que aquilo que eu resolver fazer, vou ter quem me ajude.
E é uma questão que a física está aí maravilhosamente nos amparando nela. Todas as partículas, todo existente é partícula cósmica, todas as partículas se interagem e todas têm sustentabilidade, através de um processo maravilhoso que se chama interação e compartilhamento de campos. Nessa semana aconteceu no CBPF um simpósio que eram 7 feras da física encarnadas, falando sobre 7 feras desencarnados, que era um era sobre Einstein, outro sobre o Bohm, outro era sobre o Friedman, e o dia inteiro, assim, todos que foram trabalhando ali sobre esses físicos foram deixando claro para quem estava a quantidade, primeiro, que eles são extremamente filosóficos, eles trabalham a ciência e a filosofia nas suas vidas o tempo todo, o quanto eles afirmam e confirmam esse poder esse poder conjuntivo cósmico e o cuidado, isso já fica nas entrelinhas, né, do trabalho deles, o cuidado que nós temos que ter, porque os campos têm com quem compartilhar para o que resolver fazer. Nesse conjuntivo que nós vamos fazendo para guardar e trabalhar esleticamente a mensagem, que nós poderemos escolher e trabalhar dialogicamente a mensagem, e assumiremos o peso do prejuízo, o custo, que vai desde desconforto até doenças que produzimos em função dessa produção exagerada, especialmente de adrenalina e de descuido com o nosso ser através do processo dialógico. Os espíritos têm tido o cuidado, e mesmo os filósofos, os físicos, de mostrar para nós que os eventos, os acontecimentos podem nos alcançar de várias maneiras. Nós temos os acontecimentos que são de curta duração. E, inclusive, temos a possibilidade de transformar acontecimentos em curta duração ou não. E o que vai acontecer com um acontecimento de curta duração? Ele, por não passar a fazer parte do conjuntivo que nós estamos cultivando, ou que a mentalidade esteja cultivando, que a sociedade toda humana esteja cultivando, ele vai ter um tempo curto de presença em nossa vida, vai se diluir e cair no esquecimento. Por exemplo, aconteceu o evento entre mim e a Socorro. Se ela não continuar cultivando, e eu também não continuar cultivando aquele impasse que houve entre nós duas, isso não vai alcançar o nosso conjuntivo, no sentido de aumentar, de desmoronar a nossa conjuntura de equilíbrio. Não vai alcançar nossas estruturas. Se a gente não alimentar, procurar o entendimento, o diálogo, procurar a explicação, procurar fazer um olhar mais abrangente, procurarmos ver que acontecem esses impactos, infelizmente, que a gente firma um compromisso de não querer mais que repita, e ter a humildade de chegar a pessoa para o diálogo, para pedir desculpas e etc. E que isso seja de alma, vai ser um evento de curta duração. Nós duas nos encontraremos na primeira fila do supermercado e já nos cumprimentaremos amavelmente. Aquilo foi de curta duração. Agora vamos para eventos bons que nós não podemos deixar na curta duração. Olha o jogo que é a caminhada do espírito, né? Nós fizemos uma aula, fomos lá para uma aula maravilhosa,
A professora lá, o professor, se desdobrou em trazer os conteúdos. Aí me deslumbrei, que beleza, que maravilha, mas chego em casa, tem 500 mensagens no celular de cachorro vestido bandeira de Brasil, de jantar de não sei quem, fulaninha engravidou, Beltrano terminou o namoro, Cicrano rompeu o noivado, o Júlio mudou de não sei de onde para não sei onde, coisas que... E a aula foi para onde? As anotaçõezinhas poucas que eu fiz foram para debaixo de uma pilha de papel, não, até foram para cima. Só que daí veio outro, e daí veio outro, e daí veio outro. Provavelmente no dia que os filhos forem arrumar os restos que sobraram depois do velório da mãe, vão achar aqueles papéis lá. E o que eu fiz para a humanidade, com aquele momento maravilhoso que eu vivi, tendo aquele capacitor de conhecimento, me proporcionando a oportunidade de me transformar em algo mais útil à minha humanidade, eu perdi. Ficou de curta duração. Porque eventos extremamente desnecessários ocuparam espaço. É o capacitor que foi descarregado. Sim, somos todos capacitores. Naquele momento eu fiz uma carga boa no capacitor, não é isso? Mas depois eu não mantive, eu não fiz a recarga, eu não fiz a manutenção, ficou de curta duração. Oi. E como fica? Porque é meio confuso, né? A gente realmente diz que é uma coisa muito profunda, mas está oferecendo tanto, o mundo oferecendo tanta coisa pra gente, a gente vai, deixa, o que vale nisso? Eu que não quero fazer maldade? E é aí que entra Prioridade, né, a questão da meditação, da reflexão, nós sermos pessoas que consigamos tirar nos nossos 24 horas que todos os dias temos, pelo menos 20 minutos para um processo de meditação. A prece vem aqui antes, né? Prece, meditação, reflexão, para nós nos alcançarmos e ver nossas prioridades. Inclusive escolher, eu quero ter o WhatsApp, eu posso ter, querer até a gente quer, mas por exemplo, eu posso ter um WhatsApp. Se eu tiver um WhatsApp, qual vai ser meu tempo para estudar? Eu vejo que eu tenho que trabalhar X horas no meu processo de ganhar o pão de cada dia, né? Nós temos nosso tempo. Eu tenho uma casa, tenho família, e eu tenho que já prever horas para essa família, horas para esse trabalho profissional. Nesse trabalho profissional eu dou uma super importância porque eu me coloco profissional e voluntária nele. Ele é importante para mim. A família é importante para mim. As obras sociais são importantes para mim. Na hora que eu somo as horas necessárias, sobra as horas para ler todas essas mensagens aí e ir deletando. Não sobra. Então eu não posso ter o WhatsApp. Aí eu não tenho. Aí todo mundo pergunta, acha que a gente é ET, e a gente assume a condição de ET. Mas assume feliz. Porque ela está coerente com meus projetos, propósitos, com minhas leads de trabalho e etc. Alguém chega e me dá um livro espírita. Ai, como a senhora é espírita, eu trouxe um romance que se diz espírita, mas que na primeira página você já vê assim: já diz respeito a livre-arbítrio, já diz respeito a Deus único, já diz respeito a estar na orientação de espíritos bons, que já está na primeira página falando tudo, frases que você já vê logo que o livro é mediúnico, porque mediúnico tudo é. Se esse senhor escreveu um trabalho de matemática, é mediúnico. Essa senhora escreve um de física, é mediúnico. Essa escreve um de antropologia, é mediúnico. Porque eles todos são médiuns.
estão ali fazendo um produto mediúnico, disponibilizando para a humanidade. Mediúnico tudo é. Agora aquele livro, eu vou gastar tempo lendo? É meu maior amigo que me deu. Eu, infelizmente, vou ter que, assim, calçar minha cara com a espuma bem boa, para ter a coragem de chegar no amigo, quando ele me perguntar, você leu o livro? Dizer, senhor fulano, você me desculpa, é que nas primeiras páginas eu já vi que ele não caminha dentro do espiritismo, ele caminha fora. E eu realmente não poderia ter tempo agora para ler. Por quê? Porque eu estou com um monte de obras necessárias, inclusive para as palestras, que estão lá na minha mesinha de cabeceira. Você me desculpa, mas eu não vou poder ler agora, eu queria até te devolver o livro. Olha, eu trouxe esse... Estou falando de exemplos reais, viu, Silvana? Porque quem vive a vida intensamente não precisa criar exemplo, não. Eu trouxe esse livro, senhora, é sobre passe magnético. Aí você abre e está assim... Um livro de 2 séculos atrás, 1 século e meio atrás, quando a visão de ciência era outra, de médio era outra, de passe era outra. E que nós temos obras precisando ser lidas, estudadas agora, para conceituar o passe agora. E os senhores terem um profissional de passe bom, que é profissão, não é? Eu não estou aqui todo sábado fazendo passe, toda terça fazendo passe. É uma profissão que voluntariamente nós elegemos para fazer. E nós devemos nos gabaritar todos os dias. Aquilo que for empecilho a qualificar-se para esse exercício, nós vamos ter que deixar para depois e ir atrás do que qualifica para este momento. Porque aí volta, inclusive, nessa coisa maravilhosa de o ser, o espaço e o tempo. Nós estamos o tempo todo como seres nos administrando. Esse ser aqui já está implícito aqui. Uma centelha inteligente, missionariamente, num cotidiano, mesmo que seja o mais simples possível, fazendo um processo mediúnico onde ele trabalha a si, trabalha a humanidade, oferta para si e oferta-se para a humanidade. E, portanto, que temos que nos qualificar o tempo todo, no espaço em que estamos, no tempo que estamos vivendo, no uso da nossa inteligência e de nossa escala de valores morais para fazer o nosso melhor. Justamente é no sentido que fala de eslética de longa duração. E é aí que nós vamos agora. É que você vai alcançar a transcendência. Isto. Quando nós vamos fazendo, vamos dizer, uma estruturação dos bons elementos bem feita, no momento presente, lembrando sempre que o presente, ele vai, né, esse momento agora é presente, e daqui a um segundo é o novo presente, e daqui a um ano é o presente. Nós trabalhamos a visão de presente, é o presente contínuo. Nesse presente contínuo, há eventos que nós conseguiremos colocar na média duração, tendo o cuidado de o desconforto com socorro. Nós duas não tivemos condições, inclusive culturais, de fazê-lo ficar na curta duração. Infelizmente, nós duas estamos com dificuldades e estamos ali trabalhando. E aquilo alcançou, só um minutinho, alcançou a média duração. Nós temos que ter o cuidado, porque nesse conjuntivo que nós estamos fazendo de elementos mal resolvidos em nós, na média duração, ele já vai alcançando nossas conjunturas. Nós já vamos conseguindo ficar pessoas com mais adrenalina. É conjuntivo.
somos produtores de adrenalina. E estamos conjunturalmente agregando adrenalina e, quem sabe, inclusive, reduzindo a serotonina, que é uma produção de uma substância, um neurotransmissor para bem-estar, e nós duas estamos permitindo que conjunturalmente estejamos já nesse prejuízo. Mas nós estamos ficando também ácidas no diálogo, ácidas no olhar, estamos ficando também ácidas ao toque, estamos nos intoxicando. Mas também nós precisamos ter um cuidado de olhar do lado bom, que existe também o bom de média duração. Recebemos a aula, foi maravilhosa. Aí no que a gente chegou em casa e procurou priorizar, mesmo não tendo um cognocional tão bom quanto o daquela professora, não conseguindo fazer o entendimento tão bom como ela parecia fazer, e ela conseguiu nos sacudir para aquele evento maravilhoso, daqueles conteúdos e do quanto eles podem ser positivos à humanidade, mesmo não tendo uma capacidade como a dela. Se nós insistimos e trabalhamos e pensamos e voltamos a ler, procuramos assuntos correlatos e começamos a juntar uma coisa com a outra, nós conseguimos que não fique na curta duração e caminhe para a média duração. Aí no que ele caminha para a média duração, aquele conteúdo circulando em nós nos permite, por exemplo, nos encaminhar em direção a essa senhora que traz um elemento que num diálogo comigo ela vai conseguir me sinalizar com aquele elemento para um outro, que vai acrescer muito a minha capacidade de entender aquele conteúdo. Com a oferta que ela naturalmente fez, nós constituiremos um movimento de frequência do ponto de vista da energia mesmo. Nós produziremos energia com a qual eu serei capaz de me sinalizar para aquela moça, mesmo ela estando lá na Patagônia. E ao fazer o encontro de nossas frequências, ela me iluminar com mais um elemento. Este elemento que eu consegui na soma ali, no encontro frequencial com ela, eu já conseguirei me sintonizar com aquele rapaz num outro elemento. E nessa paralaxe mediúnica que nós estamos aí o tempo todo nos vinculando, nos somando e nos enxergando, nós vamos criando condições para caminhar para a longa duração. O perigo é quando nós nos mantemos em pensamentos e ideias obsessivas no mal, porque acontece também a mesma coisa. Nós vamos nos vincular a eu não serve os exemplos, vamos pegar os da casa. Aí a gente já se vincula a um que traz um elemento ligado, por exemplo, ao ódio, e vincula ao outro que é ligado à indolência, e já vincula a um outro, agora é a Célia, que é de expropriação alheia, e nós vamos somando pontos, compartilhando nossos campos eletromagnéticos, e faremos com que estruturalmente o indivíduo caia para essas redes terríveis que temos visto aí acontecer pelo mundo afora. Antes de eu ler aqui, eu vou dar a vez para ele, que ele levantou a mão e eu não dei a vez. Não, a senhora respondeu. É sobre, dizem que a psicosfera do planeta está tão saturada de maus pensamentos que eu ia perguntar para a senhora se isso talvez atrapalhasse todo esse processo. Não, não atrapalha. Talvez a política. Porque é muito importante nós sabermos que o planeta é aberto, num cosmos que é aberto, e nós somos abertos. Assim como há, vamos fazer só uma aritméticazinha aqui.
das pessoas que nós conhecemos, qual é o percentual das pessoas boas, adaptadas para um movimento de luta pelo bem, de tentar acertar. Erramos, não estamos falando perfeitas não, tá? E qual é o percentual de pessoas que realmente produzissem uma psicosfera tão ruim assim? Eu acho que as boas superariam, só que... Superam. Não superariam não, superam. Correto. Superam. Mas a gente tem Agora vamos para uma do outra pensamento colocação. ruim, né? Vamos para uma outra colocação. Eu falar, a publicidade maior está em cima do Agora, pensamento ruim. essa era a próxima pergunta. A outra situação é essa. As pessoas que estão fazendo o bem, trabalhando bem, pelo bem, para o bem, elas saem por aí com uma bandeira. Eu estou fazendo bem, olha aqui, eu estou cuidando da minha família, eu estou cozinhando, eu estou lavando, estou educando, estou levando o filho para a escola, eu estou corrigindo erros, eu estou me polindo, eu estou me policiando. Os bons são barulhentos? Não. Por exemplo, quais as pesquisas da Fiocruz, é bem nossa aqui, é nossa, né? Está ali. Quais são as pesquisas no sentido do bem da Fiocruz que nós ficamos sabendo por dia? Vamos para o Hospital Antônio Pedro, que tem um bom centro de pesquisa, da Universidade Fluminense. Quantas pesquisas ligadas ao Hospital Antônio Pedro que nós ficamos sabendo? Quantas da USP? USP mais um pouquinho. Ó, nós ficamos sabendo de um mínimo da USP, um mínimo da de Campinas, e eu acho que é quase pronto, é quase assim, o resto a gente não fica sabendo. Os trabalhadores da área social, pessoas que estão dedicando aí nas favelas, nas comunidades, nas enchentes e tal, quais os que nós ficamos sabendo? Pessoas que se dedicam mesmo, tem seu dia contadinho, de 5:30 da manhã até meia-noite, tá ali, cravada a agenda. Não é gente obsessiva, não, é gente que a agenda é cravada, mas em cada momento onde ela chega, ela faz aquilo que ela tem que fazer, pacificamente, sai dali ligeirinho, ruma para outra atividade. Então a psicosfera não está saturada no mal. Nós vamos fazer o olhar para onde nós queremos, para qual estrutura eu quero ir, porque está aqui, os de longa duração. Se eu me permitir na longa duração em alguma coisa, nós vamos injetar os conceitos ligados àquela coisa, aos conceitos estruturais que nós trazemos, vamos injetar aquilo nas nossas estruturas mais íntimas, elas começarão a nos transformar estruturalmente, porque elas estarão lá estruturalmente sendo trabalhadas, vão se interpor nos meus atos, nas minhas ideias, nas minhas ações todas, e vão me levar a uma nova axiologia. O que é axiologia? O que é axiologia para nós? Conceitos de valores universais. O axiológico, a pirâmide axiológica de um ser é o seu conjunto de valores universais. Aí vão nos levar a uma nova axiologia. Nessa nova axiologia, ligado aos valores universais, que você passa a pensar, a querer, a trabalhar, a se esforçar. Você não quer dizer que você vai sair de Tatu para Jacaré numa vida só, numa encarnação só. Você vai estar fazendo o seu passo a passo, mas dentro de um quadro da máxima dignidade possível a você. Com essa máxima dignidade possível a você, você vai estar em sintonia, você vai estar compartilhando seus campos eletromagnéticos, suas frequências, suas vibrações todas, com aqueles que se esforçam
também pelo melhor. Mesma frequência. Na mesma, não quer dizer a mesma, mas frequências afinizadas. Que a mesma ninguém produz. Cada um produz um padrão, cada um produz seu ectoplasma, mas afinizados. E vai estar, mesmo que você seja um espírito lá muito pouco desenvolvido, você vai estar vibrando, sintonizando em espíritos muito evoluídos. Você não vai estar mergulhado em psicosfera, doentia e etc, não. Não há essa saturação. A saturação, nós teríamos que considerar que a Terra fosse essa botija, a humanidade estivesse aqui dentro, a botija é fechada e que estivesse um número, vamos dizer em número mesmo, não é número, mas vamos dizer, que o número de padrões ligados ao mal estivesse predominantemente maior do que o ligado ao bem e que fosse preso. Mas, tanto do ponto de vista da religião, como da filosofia, como da ciência, essa não é uma verdade aceita. A verdade aceita atualmente é que o sistema é aberto, tudo está em movimento e nós estamos em movimento e nós nos movimentaremos na direção do nosso arbítrio. É o que eu arbitrar. E aí entra a leitura intuitiva, viu, irmão? E nós sermos pessoas que cuidadosamente, né, nesse estrutural aqui, está a nossa intuição. E nós sermos pessoas que respeitemos nossa intuição. Esse senhor pensou em hoje à noite ir comemorar a chegada do filho num determinado restaurante e está tudo marcado, tudo combinado. E de repente a leitura intuitiva dele começa a dizer: não é uma boa, não vai estar no ambiente para você. E ele entra em crise, porque, meu Deus, já combinei com o filho, na hora, a sobrinha e não sei o que, mudar de última hora. E a gente vai ter que ter essa convicção de dizer: não, ô gente, vamos mudar. A minha intuição não está dizendo que vai ser uma coisa boa a gente ir para lá. E isso nós temos que ter. Porque nós poderemos, ao não respeitar essa leitura intuitiva, irmos parar em lugares que serão extremamente nocivos ao grupo, ao conjunto, a uma pessoa. E uma pessoa faz parte da totalidade, será, portanto, para a totalidade ruim. E nós imaginarmos que é até numa comemoração da chegada do filho que a gente vai fazer, olha como o mundo está. Mas na verdade não é que o mundo está, é que a gente não está se respeitando. E temos que nos respeitar, porque essa leitura intuitiva, ela soma, em função de termos vindo trabalhando essas questões todas aqui, tantas outras. Esse trabalho, essa caminhada de bilhões de anos, nos levou a trazer uma capacidade, primeiro, de ler o mundo, as pessoas e as coisas. Essa leitura, ela não é só do presente. O médium, ele tem a habilidade, e médium é todo mundo, tá? A habilidade, graças a Deus, de ler aqui o presente, acessar o seu arquivo, seu acervo passado, que não é leitura, é acesso, e ver o que está se construindo para o futuro. Tanto que tem tanta gente premonitiva. O que é a premonição? Em função de como as coisas estão sendo alinhavadas, ele já consegue ver em que vai dar esse conjunto de situações que está sendo alinhavada. E ele já vê
e descreve, às vezes, com exatidão os fatos que vão acontecer. E nós temos a capacidade de, se ainda não somos essa capacidade toda de premonição, mas nós já somos a capacidade que somos. E aqui somos, nós devemos ser fiéis a ela. E essa eslética do tempo entra aí, o papel do acontecimento na história. Esse acontecimento está aí sendo alinhavado para acontecer. Nós, como seres antropológicos que somos, o espírito é antropológico, ele vem num processo de construção de sua história, vivendo com a história de todos, num processo cultural, onde ele produz o seu caldo cultural e se mergulha nele, e também está mergulhado numa cultura, num caldo cultural produzido pela coletividade, vivendo esse caldo cultural pessoal no caldo cultural da humanidade. Nós temos como ir cruzando dados e ir fazendo algumas deduções e valorizar essas deduções. Para isso nós temos que trazer, volta aqui, né, nessa escala axiológica. Por quê? Porque se nós não nos esforçarmos para sermos pessoas vivendo, pelo menos da forma mais fiel possível, o quadro de valores universais, quando nós tivermos uma intuição, nós não vamos poder respeitar, porque nós não sabemos se é intuição ou é preconceito. Por exemplo, se eu trouxer preconceito contra o menino desarrumado, as pessoas desarrumadinhas, mal arrumadas, mal vestidas, mal calçadas, mal tomadas banho, se eu tiver preconceito contra eles, quando eu for me encaminhando, estou indo, está vindo um, quando for um que poderá me fazer mal, que eu ler, eu não vou saber diferenciar. Eu vou dizer assim, mas eu estou tendo uma intuição ou é um preconceito meu? Aí vou lá e vou esperar o menino vir e passar um canivete pela cintura e pedir a bolsa. Porque eu não pude me respeitar, já que eu vinha cultivando preconceito. Maldade, né? Estou ali convivendo com alguém e ele traz ainda um índice de maldade, de capacidade ardilosa grande, e está ali para eu ser semeadora. Foi parar na minha mão para eu ser semeadora. Mas daí eu, ao invés de ser semeadora, esqueço da minha função, da minha missão, e começo a me misturar ali, e me miscuir nos assuntos, nos fuxicos, nas fofocas, né? Que devia isso, que devia morrer. E quando eu começar a perceber que aquela pessoa poderá a qualquer hora fazer algo contra mim, eu não vou poder. Por quê? Porque eu me misturei. Eu não vou poder, inclusive, fazer uso da minha leitura intuitiva para saber ir me coordenando e me administrando naquela canoa que flui sobre as águas. E que a gente tem que estar ali remando e nos equilibrando. Que isso nós viemos para a Terra para fazer, o equilíbrio. Numa administração no meio que os equilíbrios são muito móveis. E nessa meditação, reflexão, à luz da prece, nós vamos fazendo o autoconhecimento. E temos os acontecimentos fluindo o tempo todo na nossa vida, que é o papel do acontecimento na história de cada um, na história do indivíduo, na história da coletividade. Os acontecimentos são para nos amadurecer. Existem acontecimentos ótimos, beleza, são alegres, maravilhosos, até para nos, ai meu Deus, que coisa boa, que domingo bom. Existem os acontecimentos que é para nos fazer mais fortes no sentido do bem, no sentido de ter força para se levantar, de conseguir fazer um novo olhar. A forma mais fácil de quebrar um preconceito
seria se colocar no lugar do outro, né? Você certeza. olha para o outro e você se coloca naquela situação. Aí você vai quebrando isso, tirando esse preconceito. E de vez em quando fazer umas perguntas bem incisivas para nós. A gente Ele teve a mesma mãe que você teve? Aí já é empatia. Ele teve o mesmo pai? Ele teve as mesmas professoras? Botar a gente para lembrar de professoras maravilhosas que a gente teve. Será que ele passou pela mão da fulana, da dona aí? Todo mundo tem uma professora maravilhosa na sua história.